Aleluia. Muito bom estar aqui com vocês, uma responsabilidade enorme. Então eu queria convidar você a curvar sua cabeça aí no seu lugar. Nós vamos cantar uma canção ao Senhor, não precisa se levantar. Você já conhece essa letra provavelmente. E essa música diz assim, ó. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui mais uma vez só pra te adorar, só tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E essa é a parte da música que eu mais gosto. Ela diz: o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia. Mesmo assentado, mas com o coração voltado a Deus, abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, no capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Se você já leu o seu boletim, o editorial, se você vai ler ele depois, não leia agora. Eu escrevi um pouco sobre oração, que é o nosso tema. E entre várias palavras, várias mensagens a respeito disso, eu escolhi o exemplo de um homem. Eu quero falar sobre ele nessa noite. O título desse capítulo, na minha Bíblia, na minha versão, é Daniel na Cova dos Leões. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Você acompanha comigo na sua Bíblia, no seu tablet, no seu smartphone. A partir do verso 1. Pareceu bem a Dário, constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente.
e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordam em que o rei deva baixar um decreto e fazer firme o interdito, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou a escritura e o decreto. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Se apresentaram ao rei e disseram: no tocante ao mandamento real, não assinaste o decreto, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E o versículo 13 diz: e responderam diante do rei: Daniel, que é transportado de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Vamos ler até aqui. Depois nós continuamos com os outros versículos. Todos nós iniciamos 2018 com metas, sonhos, objetivos traçados. Quantos de vocês já fizeram a lista dos sonhos para esse ano? Já fizeram? Alguém já fez? Já fez? Você não fez? Aproveita e faça hoje. Eu já fiz a minha. Você faz aquele balanço do que você não conseguiu fazer no ano passado e joga para esse ano. E também as novas expectativas, os novos sonhos que você almeja, que você tem no seu coração. E nós elevamos isso a Deus através da oração. E nessa noite, através desse exemplo que falou na minha vida, de Daniel, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, sobre a importância da oração. O pastor e pensador Júlio Ribeiro diz a seguinte frase: a oração está para a alma, como o oxigênio está para os pulmões. A oração é tão importante no nosso dia a dia, e eu não estou querendo falar aqui simplesmente da oração que você faz antes da refeição, ou a oração que você faz antes de dormir, que são importantes também. Mas o que eu gostaria de conversar com você nessa noite é sobre como podemos desenvolver uma vida de oração nesse ano. Se podemos, se é possível, termos esse propósito para esse ano de 2018 que começa. Daniel, se você ainda não leu o livro de Daniel na Bíblia, eu recomendo que você leia. Daniel é judeu e ele é levado para a Babilônia com 16 anos. Lá Daniel tem o seu GR, como nós também temos GR, Daniel também tinha um GR. Você não sabe, você abre a sua Bíblia aí em Daniel no capítulo 1, a partir do versículo 6, 7, 8, ele descreve o GR dele, o grupo de renovo, que é composto por Ananias,
Misael e Azarias, que você deve conhecer um pouco melhor como Sadraque, Mesaque e Abednego. E nesse livro você vai acompanhar algumas experiências que Daniel tem de oração. Os pré-adolescentes, a galera lá do fundão, os adolescentes também que caminham comigo há um pouco mais tempo, nos últimos 2 anos, sabem que eu gosto bastante de falar de Daniel. É um exemplo que eu levo, é um livro que sempre me impacta. Cada vez que eu leio, eu sou impactado de uma forma diferente por ele. E nessa noite nós vamos falar sobre a importância de desenvolvermos essa vida de oração através do exemplo de vida de Daniel. A primeira coisa que eu quero falar com você, meu querido e minha querida, nessa noite, é que ao desenvolvermos essa vida de oração, nós teremos o nosso caráter moldado. Olhe no versículo 4 do capítulo 6, versículo 4, que diz: Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Qual era a situação do capítulo 6? Os persas tomam a Babilônia e Daniel está lá. E o rei Dário entende que precisa organizar o reino para que não hajam rebeliões, não hajam manifestações. E para fazer isso ele nomeia 120 governadores, prefeitos, eu não sei como está escrito na sua tradução aí, ou sátrapas, que é o que está aqui na minha. Então eram 120 governadores de regiões para cuidarem do reino. Acima desses 120, ele nomeia 3 ministros. E dentre esses 3 que estão acima dos 120, nós encontramos Daniel. E a Bíblia diz, o texto diz que o rei queria colocar Daniel acima desses 2, porque no versículo 3 diz que Daniel, porque nele havia um espírito excelente. Quando esses 120 governadores e mais esses 2 ministros, e ali, mais para frente você lê que todos os prefeitos, conselheiros, se incomodaram com isso, eles levaram Daniel para uma lava-jato, para ver como é que estava funcionando a vida de Daniel, se ele era tudo aquilo que parecia que ele era mesmo. Então eles começaram a olhar tudo que Daniel fazia, como ele agia, se tinha alguém para falar alguma coisa dele. E Daniel é um dos poucos homens nas Escrituras sobre o qual nós não encontramos nenhum tipo de comentário ou menção negativa. Isso quer dizer que ele era perfeito? Não, ele era um homem pecador como eu e você. Mas não se encontra na Bíblia nada que, nenhuma passagem ou mensagem que possa denegrir a imagem dele como profeta do Senhor na Babilônia. E aí esses governadores chegam e tentam achar alguma coisa e ele passa limpo na lava-jato da época. E aí eles têm a ideia, para eles, brilhante ideia, que é a seguinte: vamos pegar Daniel na lei do seu Deus. E eles chegam até o rei e sugerem que ele faça um decreto. Quando eles buscam alguma coisa na vida de Daniel e não encontram nada, e Daniel acaba sendo um exemplo de um homem íntegro na palavra, eu acredito que isso é uma das primeiras coisas que é transformada em nós quando começamos a ter essa vida de oração. Porque quando nós oramos, nós nos conectamos ao Pai, nós estamos perto de Deus, e começamos a ter a nossa vida transformada. Eu já falei sobre esse texto aqui uma vez, é um texto que eu também gosto muito, que é 2 Coríntios 3, segunda carta aos Coríntios 3, versículo 18. E diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados
transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando eu oro a Deus, quando eu entro na presença do Pai, eu posso contemplar a glória do Senhor e ser transformado. Eu comecei a olhar para a minha vida e ver qual é o exemplo que eu tenho deixado. O que as pessoas pensam quando olham para o Giovanni? O que as pessoas descobrem se olharem para mim hoje? Não dentro da igreja, fora da igreja. Qual é a imagem que eu passo no meu trabalho, com as pessoas que eu convivo fora daqui, com a minha família? Pergunta como é que eu sou lá em casa. Precisamos ser transformados. E precisamos decidir ter essa vida intensa com Deus de oração, para que Ele possa ir nos transformando enquanto contemplamos a glória dEle. Amém? Amém? Se você não dormiu ainda, diga amém. Amém. Glória a Deus. A segunda lição que eu gostaria de falar com você nessa noite é que uma vida de oração necessita de disciplina. Verso 10, por favor, diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde haviam janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Os governadores falam com o rei assina o decreto, e durante um período de 30 dias, ninguém poderia orar ou adorar alguém que não fosse o rei. Eu não sei se são algumas horas depois, nesse mesmo dia, mas essa mensagem chega no ouvido de Daniel. Daniel, o rei assinou o decreto, e ninguém pode orar, e nem adorar outra pessoa, a não ser o rei. Eu fico imaginando Daniel falando, ok. E aí eu penso no versículo 10. Quando ele soube que a escritura estava assinada, ele vai para casa. Entra no quarto, com as janelas voltadas para Jerusalém. Dobra os seus joelhos e faz as orações. Nada muda. Aí, eu, de novo, fui fazer a minha análise, enquanto estudava isso aqui, Deus foi falando comigo. Porque enquanto passamos por dificuldades, oramos a Deus, né? Quando somos colocados à prova, a gente ora assim, dá vontade, dá até gosto, fala assim, nossa, hoje eu estou crente. Não é verdade? Ou só eu sou assim, só acontece isso lá em casa. E eu me vejo e falo, como eu sou crente, estou até orando. Mas eu não consigo ter disciplina. Ah, mas eu não tenho tempo, a minha vida é corrida. Tudo é mais importante. Eu acho tempo para tudo. Eu acho tempo para o meu trabalho. Eu acho tempo para o meu Netflix, que eu gosto, sou viciado. Mas tem dias que eu vou dormir e eu não achei tempo para Deus. Daniel cuidava de, pense que abaixo dele, novamente, vamos pensar na estrutura de 120 governadores, acima 2 ministros, Daniel está aqui. Como que você acha que era o dia dele? Tranquilo, relax, light? Não sei qual que é a palavra que você prefere escolher. Não! Mas, como ele sempre fazia, ele orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Enquanto eu era ministrado sobre essa palavra, e pensava o quanto eu necessito de ter disciplina nessa minha vida de oração, e eu quero tomar essa atitude, e fazer esse compromisso com Deus, vou convidar você no final a fazer isso comigo. Eu me lembrei que quando chega o final do dia, e eu olho para isso aqui,
e eu faço um checklist. E eu percebo que o dia está acabando e eu respondi todas as mensagens do WhatsApp. Todos os e-mails. Mas às vezes eu não reservei tempo suficiente para falar com aquele que merece toda a honra e toda a glória. Aquele que ficou me esperando. Qual é a importância que nós temos dado? Quais são os passos que nós temos tomado? A Bíblia diz, no mesmo versículo 10, que as janelas de Daniel estavam voltadas para Jerusalém. E ele orava olhando para Jerusalém. Ele estava cativo na Babilônia, sobre o reinado dos persas. Mas ele orava olhando para Jerusalém. Ele orava olhando, sabendo de onde ele tinha vindo. Olhando para a vontade de Deus, para a casa dele. Além estou olhando para mim, tá, irmãos? Se você se identificar, às vezes não tem disciplina, não consigo perseverar, e não sei exatamente se todos os desejos ou todas as minhas vontades estão de acordo com a vontade de Deus. Oro buscando o meu prazer, aquilo que satisfaz o meu coração. E às vezes não pergunto para Deus se esse desejo que está no meu coração é o desejo que Ele tem para a minha vida. É a vontade que Ele tem para mim. Eu queria que você refletisse nessa noite. Se você tem tido essa disciplina. Se você tem sido perseverante na sua oração. Se você começa uma campanha de oração e você termina. Se você tem um propósito de oração, não simplesmente quando passa por dificuldades, mas se você tem desenvolvido essa vida de oração. Quais são os seus motivos de oração? O que você escreveu na sua lista de sonhos? Enquanto eu preparava essa palavra, eu vi algumas ilustrações sobre a vida de diversos pregadores que tiveram experiências de oração. Existe uma história contada que Moody, em uma viagem que ele fez muito turbulenta, onde ele fica diversas horas viajando no navio, uma viagem complexa. E quando chega no hotel, todas as pessoas vão, se alimentam, vão tomar banho e vão dormir. E Moody chega no lugar e entende que precisa se preparar, porque ele ficou tempo demais sem falar com Deus, e ele começa um período de oração. George Miller, um missionário, cuidou de tantas crianças órfãs, tem diversos testemunhos do poder da oração, de uma vida de oração. E eu pergunto para você, e eu me fiz essa pergunta enquanto fazia essa mensagem. Quais são os testemunhos que você tem para dar da sua vida de oração? Será que nós temos buscado ter essa intimidade com Deus? Ou estamos confortáveis terceirizando isso? Ora para mim, ora lá para mim, manda no WhatsApp, no grupo da oração, ora lá, gente. E a gente manda a mãozinha, né? A mãozinha assim. Não sei se mudou o desenho. Às vezes põe a mãozinha lá, mas não está orando. Eu quero poder desenvolver essa vida intensa de oração. E eu quero te convidar nessa noite a pensar nisso. A última lição que eu quero compartilhar com você se encontra no versículo 22
e diz que uma vida de oração nos faz experimentar a fidelidade de Deus. O rei assina o decreto, Daniel vai orar. Os sátrapas vão e chegam no rei e falam: rei, lembra que o senhor assinou o decreto, ninguém pode orar, ninguém pode adorar, está sabendo? O rei falou: lógico, estou sabendo, fui eu que assinei. Daniel orou. E aí? O rei: não, mas o senhor assinou o decreto e não pode voltar atrás. O rei, com dor no coração, fala: chama Daniel. Daniel, você orou? Orei. Você sabe o que vai acontecer? Sei. Eu imagino que os 120 lá deviam estar comemorando, né? E Daniel é lançado na cova. E quando ele é lançado na cova, versículo 16 diz: o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel, com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. O versículo 18 fala que o rei vai para casa, volta para o palácio, e ele não consegue dormir. Querem levar música para ele, ele não quer ouvir música, ele não consegue comer. E quando o dia amanhece, ele pega os seus guardas e vai até a cova para ver o que aconteceu, para ver se aconteceu alguma coisa. E no versículo 20 ele fala: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E no versículo 21, a partir do versículo 21, nós começamos a ver a fidelidade de Deus com a vida de Daniel. Daniel diz: ó rei, vive para sempre. E o 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Quando temos essa vida de oração, e o nosso caráter é transformado, e nós começamos a ter essa disciplina na nossa oração, não simplesmente a oração quando a coisa aperta, nós começamos a provar da fidelidade de Deus para com as nossas vidas. Nele nós podemos todas as coisas. Nós já temos um relato no livro de Daniel, onde os 3 amigos, os 3 companheiros do GR são lançados numa fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o Senhor os livra na fornalha. Da mesma forma, Deus livra Daniel na cova. Ele não tira Daniel da situação. Tem uma frase que diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E aí eu pergunto para você nessa noite: em qual dessas 3 situações nós nos encontramos? Como temos administrado a nossa vida de oração com Deus? Não é simplesmente para você falar: poxa, eu não tenho isso, e ficar mal. Eu quero que nessa noite nós possamos tomar decisões e posicionamentos na nossa vida a respeito da oração. Mateus 7, versículo 7. Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis,
batei e abrir-se-vos-á. E o versículo 8 diz, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual é o desejo do seu coração? Quais são os seus pedidos? Jesus nos diz, pedi e dar-se-vos-á. Mas como temos pedido? Temos sido perseverantes? Temos buscado essa vida de santidade em Deus? Eu convido você nessa noite a buscar nesse ano que se inicia uma vida intensa de oração na presença de Deus, buscando a vontade dEle para a sua vida. Nós temos a nossa sala de oração, às quintas-feiras, eu acredito que deva estar voltando já, mês que vem vai estar voltando, a sala de oração. Essa quinta já tem? A outra tem? Nós teremos a nossa sala de oração. Ano passado, os jovens desenvolveram esse trabalho. Esse ano a gente está expandindo isso para a igreja toda, todos são convidados para estarem aqui orando, a terem um tempo com Deus, de oração. E aí, eu pergunto para você, estamos dispostos a isso? Estamos realmente dispostos, interessados em ter essa vida de oração com Deus? Eu quero buscar isso para a minha vida nesse ano, querido. E eu espero que esse seja o desejo do seu coração também. Eu queria convidar o Ministério de Louvor a vir aqui à frente. Nós vamos ministrar uma música. Vamos cantar ao Senhor. E eu quero orar com você. Então, se você, nessa noite, não sei se você já escreveu os seus sonhos, se você se sentiu movido a isso. Mas se você quer assumir um compromisso com Deus, não é comigo, não é com o pastor João, de buscar essa vida de oração, de mudar um pouco essa rotina de oração que você tem. Enquanto nós cantamos aqui, eu convido você a se colocar em pé. Mas, por favor, só levante do seu lugar se esse realmente vai ser o desejo do seu coração para esse ano. Enquanto nós cantamos, se você quer tomar essa decisão na sua vida, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo além, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso ter mais intimidade com Deus. Enquanto nós cantamos, você se coloque em pé. Em nome de Jesus. Lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo
Tu és real. Você pode cantar isso ao Senhor nessa noite. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Fonte ao teu amor, minha colheita ao teu amor, minha herança ao teu amor. Declare isso nessa noite, diga: minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. A Ti nessa noite, colocando as nossas vidas, Pai, o desejo do nosso coração diante do Senhor, pedindo que trabalhe em nós, Pai, nesse ano, Deus, que molde, Senhor, o nosso caráter, Deus, que possamos deixar esse exemplo, Senhor, para os nossos filhos, para as pessoas que estão perto de nós, Deus, que ao olharem para nós, Senhor, possam ver o Teu Filho Jesus, que possamos ser íntegros, retos, Senhor, exemplos, Senhor, em nome de Jesus, Deus, que possamos desenvolver essa disciplina, Senhor, nesse ano, Pai, sendo fiéis a Ti em oração, Deus, não importando as circunstâncias, Deus, mas sendo fiéis, Deus, a Ti, mantendo nosso compromisso contigo, Senhor, para que, Deus, através dessa intimidade, Senhor, possamos sair, Pai, do natural e começar a experimentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, assim como os meus irmãos que estão de pé, Senhor, nós queremos fazer algo diferente, Deus. Não podemos nos acostumar com a situação onde estamos, Senhor. Por isso, Deus, ouve a nossa oração nessa noite. Trabalha em nós, Senhor. Trabalha em nós, Deus. Que esse ano seja um ano diferente, Deus, onde possamos realmente, Pai, viver intensamente uma vida, Senhor, de oração, de intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus, que através das nossas orações, Pai,
pessoas sejam curadas, Pai, pessoas sejam libertas, Deus, nós possamos ver a manifestação da Tua glória, Deus, através da nossa vida de oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é o que eu oro, Senhor, e agradeço, Pai. E se você concorda com essa oração, erga suas mãos e bata uma forte salva de palmas àquele que nos amou e o motivo da nossa reunião nessa noite. Ele merece todo louvor e toda glória.